Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre valores sociais, culturais e humanos no texto literário, tá bom? Vamos entender o que é o texto literário e o que são valores sociais, culturais e humanos. Vou apresentar a tela para vocês. Olha só, o gênero escolhido do texto literário é o gênero Memórias Literárias. Então, nós vamos ler, tá, um texto do gênero Memórias Literárias para a gente trabalhar os valores sociais, culturais e humanos nesse gênero, tá bom? Quando a gente fala em texto literário, nós temos, por exemplo, o conto, a novela, o romance, a crônica, o poema. São textos literários, são textos usados para emocionar o leitor, né, de maneiras diversas, trazer ensinamentos, mas o texto escolhido hoje para a gente trabalhar os valores vai ser o texto de Memórias Literárias, tá bom? Então vamos lá relembrar um pouquinho o que é o texto de Memórias Literárias. É um texto escrito em primeira pessoa que conta memórias de um narrador que domina o ato de escrever como arte, revivendo uma época por meio de suas lembranças pessoais. Tá? Então, por isso que se chama memórias literárias, porque são lembranças pessoais de um momento, de uma época vivida, né, por esse autor, tá? É em primeira pessoa. E isso são memórias literárias. Agora vamos ver o que são valores sociais, culturais e humanos, que a gente vai trabalhar dentro desse gênero. Vamos lá, gente. Valores sociais são valores postulados dentro de uma comunidade, para que todos possam conviver com segurança e tranquilidade. Esses valores estabelecem as formas de interação de acordo com cada situação, o que é apropriado, o que não é apropriado, com o objetivo de melhorar a vida em sociedade. Por isso, gente, que o nome é valores sociais, sociais de sociedade. Então, são aqueles valores que carregamos, né, daquilo que é apropriado, que não é apropriado, com o objetivo de melhorar a vida em sociedade. E os valores culturais, conjunto de características que definem alguém, quanto às suas ideias, crenças, costumes e hábitos, tá bom? Então, esses valores culturais, eles são de pessoa para pessoa, de acordo com isso, com as ideias daquela pessoa, de acordo com como ela cresceu, com quem ela conviveu, o que ela acredita, quais são os costumes que ela tem, tá bom? Então, isso define os valores culturais. E os valores humanos? Os valores humanos são os princípios que orientam as ações e os comportamentos das pessoas. Esses valores regem a humanidade e dependem do contexto e aprendizagem que as pessoas vivenciam e são direcionadas em sua vida. Então vejam, gente, que os valores humanos, eles estão interligados com os outros valores, tá bom? E todos esses valores, eles estão interligados. Então os valores humanos definem aí, por exemplo, os valores sociais, porque, por exemplo, um contexto de aprendizagem de uma pessoa que ela cresceu dentro de uma igreja, por exemplo, de acordo com os valores religiosos, são valores humanos diferentes de uma pessoa que não teve esse mesmo crescimento, essa mesma religiosidade. E nem por isso um é melhor, outro é melhor, ou outro, tá bom? Mas são aprendizagens diferentes. Então, a gente sempre tem de levar em consideração, né, o contexto de criação, por exemplo, de cada pessoa, de crescimento ali, de comunidade, onde a pessoa cresceu, que determinou aqueles valores humanos, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E para a gente iniciar, né, a leitura de Memórias Literárias, vamos ler um texto da Zélia Gattai, intitulado, como vocês estão vendo aí, Parecida, mas diferente, tá bom? Esses valores, gente, sociais, culturais e humanos, eles não estão explícitos, claros, escritos no texto que a gente vai ler. Esses valores, eles são repassados por meio da leitura. A gente encontra, você precisa inferir dentro da leitura esses valores. Muitas vezes as pessoas, elas não observam, mas elas mudam, por exemplo, né, por meio da literatura.
Quando você vê, por exemplo, um personagem sendo injustiçado, você fica com raiva, né? Você fica chateado, você quer que a história mude, né? Que aquela pessoa consiga reverter aquela situação. E você nem percebe que alguns valores estão sendo colocados em você, como o senso de justiça, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, tá bom? Então vamos ler o texto e identificar valores dentro desse texto, tá bom? Olha só, para iniciar, tá? O pai de Zélia Gattai costumava contar a história de como sua família havia vindo da Itália para o Brasil. Uma vez, quando ele narrava a viagem dos Gattai, que era o nome da família de seu pai, Zélia, então menina, observou que Eugênio, seu avô materno, escutava atentamente. Então pediu a ele que também contasse a história da família da mãe, os da Col. Vovô veio da Itália com toda a família, contratado como colono para colher café numa fazenda em Cândido Mota, em São Paulo. Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Carolina ressentiu-se muito da viagem, estranhou a alimentação pesada do navio, adoeceu, mas desembarcaram todos vivos no Porto de Santos. A família fora contratada por intermédio de compatriotas do Cadore, chegados antes ao Brasil. Diziam viver satisfeitos aqui e entusiasmavam os de lá através de cartas tentadoras. Venham, o Brasil é a terra do futuro, a terra da cucagna, pagam bom dinheiro aos colonos, facilitam a viagem. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Ao chegar à fazenda, Eugênio da Col deu-se conta, em seguida, de que não existia ali aquela cucagna, aquela fartura tão propalada. Tudo o que ele idealizara não passava de fantasia. As informações recebidas não correspondiam à realidade. O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante, começando antes do nascer do sol. Homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço, colhiam café debaixo de sol ardente, os 3 filhos mais velhos os acompanhando, sob a vigilância de um capataz odioso, vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome. Gente, olha só que texto, né, gente? Que memórias literárias. Agora vamos lá, vamos identificar os valores nesse trecho que nós lemos, tá? Da Zélia Gattai, tá bom? O texto que lemos nos faz refletir, indignar-se, comover-se frente a determinadas situações que lemos, não é isso? Principalmente ao saber que eles foram enganados. A gente se indigna sobre aquilo, a gente reflete. Então, vamos observar, vamos reler, tá, gente? Vamos reler 2 trechos para a gente falar sobre os valores. Nona Pina passou a viagem toda rezando, pedindo a Deus que permitisse chegarem com vida em terra. Tinha verdadeiro pavor de que um dos seus pudesse morrer em alto mar e fosse atirado aos peixes. Todos o miravam calados. Será que não compreendiam suas palavras, seus gestos? Certamente sim. Mas ninguém se atrevia a tomar uma atitude frontal de revolta. Católico convicto, ele fazia o que lhe ditava o coração, o que lhe aconselhavam os princípios cristãos. Gente, perceberam que nesses 2 trechos tem valores culturais? Observem, gente, infiram, não está explícito, mas há valores culturais. Tá? A gente depara com a crença desses personagens em situações difíceis. O leitor independe da sua crença, ele entende, sente, respeita por meio das palavras do narrador, a religiosidade e fé dessas pessoas, né? Então, voltando aqui, olha só, você vê que a Nona Pina, ela passou a viagem toda rezando. Então, o leitor, por exemplo, ele pode ser ateu, né? Ele pode não rezar, mas tem valores culturais aí da Nona Pina, por exemplo, no primeiro fragmento, né? Na convicção, na fé que ela tem, tá bom? Diante ali da dificuldade que ela passava.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre os valores sociais e humanos nesse trecho que a gente leu, tá bom? Há muito senso de justiça, de solidariedade, compaixão, respeito e bondade. Quando nós, leitores, conseguimos ter esse sentimento, é evidente que os nossos valores humanos foram aguçados, principalmente por se tratar do gênero Memórias Literárias, que faz uma abordagem de acontecimentos que foram realmente vividos, tá bom? Então vamos ler aqui uma passagem que mostra indignação. Em Santos, eram aguardados por gente da fazenda, para a qual foram transportados, comprimidos como gado num vagão de carga. Gente, olha essa parte, comprimidos como gado num vagão de carga. Como um animal ele é transportado. Né? Então, o leitor aí se indigna de saber que essas pessoas foram enganadas, né? Foram tratadas como animais. E a promessa que eles recebiam, as cartas, eram de outra forma. Aí olha só mais o trecho abaixo que também nos indigna, né? São valores humanos aí nossos, a indignação, né, de saber que o ser humano não é para passar por uma situação dessa, que nos dá, né, que nos mostra esses valores, tá? O que havia, isto sim, era trabalho árduo e estafante, começando antes do nascer do sol. Homens e crianças cumpriam o mesmo horário de serviço. Nossa, gente, homens e crianças. Imagina a criança trabalhando a mesma carga horária de uma pessoa adulta, né? Então, isso também indigna. Colhiam café debaixo de sol ardente. Os 3 filhos mais velhos os acompanhando, sob a vigilância de um capataz odioso. Então, olhem só como é que era essa pessoa que vigiava, né? Era uma pessoa odiosa. Vivendo em condições precárias, ganhavam o suficiente para não morrer de fome. Então, para não morrer de fome. Então, vejam que a gente sente pena, dó também, raiva, né, de eles viverem dessa maneira, ganhar tão pouco, passando fome. Não morriam de fome, mas você entende que eles passavam fome. E olha só onde, né, os valores humanos da bondade, o senso de justiça e empatia são aguçados. De repente, o capataz levantou o braço, a larga tira de couro no ar, pronta para o castigo. Então era aquilo mesmo? Revoltado, cego de indignação, o jovem colono Eugênio da Col não resistiu. Não seria ele quem presenciaria impassível ato tão covarde e selvagem. Impossível conter-se. Com um rápido salto, atirou-se sobre o carrasco, arrebatando-lhe o látego das mãos. Então vejam, olha só, ele não se conteve, né? Enquanto o capataz pegava ali a tira de couro, né, para bater na outra pessoa, o outro personagem que segundo a Zélia Gattai é uma memória literária, é um fato, é algo que realmente aconteceu. Ele foi muito rápido e pulou sobre o carrasco, né, e pegou ali, arrebatando-lhe o látego, que é a tira de couro, né, das mãos dele, tá bom, gente? Então aí você vê bondade, senso de justiça, empatia, né, você se coloca no lugar do personagem ali desse gênero Memórias Literárias, tá bom? E aqui, gente, mais um trecho falando sobre honra e respeito, que também são valores humanos. Pela estrada deserta e infinita, seguiu a família, levando as trouxas de roupas e alguns pertences que puderam carregar, além da honradez, da coragem e da fé em Deus. Então vejam aí que é uma família, né, que tem honra, tem respeito, que foram em busca de uma vida melhor, levando ali apenas os seus pertences e aquilo que eles carregavam, a integridade e a honra deles. É isso, pessoal. Nós lemos um trechinho de um gênero Memórias Literárias tão bonito, né, e ao mesmo tempo tão revoltante. E através desse gênero a gente compreende um pouco sobre valores sociais, a gente compreendeu um pouco sobre valores sociais, culturais e humanos. Façam bastantes leituras e tentem inferir também esses valores, tá bom? Nos textos literários que vocês lerem. E revejam esta aula novamente, tá bom? Para isso, acesse a plataforma Eduque Acre. Obrigada.